O Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, ele acabou de dizer que vai apoiar quem quer que seja o candidato de direita, mas desde que, caso o Bolsonaro tenha sido condenado nesta palhaçada da denúncia do golpe, só se esse candidato estiver comprometido com a anistia de um Bolsonaro condenado. Porque você veja, é uma pergunta, não é um pedido de crítica, um pedido de avacalhação ao centrão que nós estamos fazendo aqui. É realmente refletir, porque, ao que parece, sempre que o centrão entra, se ele recebe uma vantagem maior daquele que ele está apoiando, ele muda de lado fácil. É a história que nos prova. Mas nesse momento, por exemplo, na Globo News, o Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP, ele acabou de dizer que vai apoiar quem quer que seja o candidato de direita, mas desde que, caso o Bolsonaro tenha sido condenado nesta palhaçada da denúncia do golpe, só se esse candidato estiver comprometido com a anistia de um Bolsonaro condenado. Isso aí, né? O que você acha disso, doutor Felipe Carmona? Bom, Pavinato, depois dessa aula do professor aqui, né, como que eu vou conseguir complementar? Então, talvez com as experiências que eu passei. Então, a gente vê que centro nada mais é do que oportunista. Eles não têm uma identidade. Eles fazem só as coisas para o próprio umbigo. Eles só pensam neles. Para poder explicar para o telespectador como que funciona, às vezes eu vou contar um caso que eu advoguei durante alguns anos e veio um pai querendo abrir uma empresa com seus 2 filhos. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu quero colocar 50% para um filho e 50% para o outro. Eu falei, bem, não vai ter desempate. Então, como que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, 49% para um, 49% para o outro e 2% é do pai. Adivinha quem mandava, Pavinato, na empresa? O pai, que desempatava os 2% que tinha menos. Então, isso é a realidade da política atualmente. E você percebe que quando o centro está no poder, a gente teve aqui um exemplo clássico, né? 24 anos, na verdade, de exemplo do governo do estado de São Paulo, sendo do PSDB, um partido de centro-esquerda, que o que eles têm em comum, o centro e a esquerda, eles acham que eles podem mandar e achar o que é melhor para você. Eles têm isso na mão. Então, quando a gente pega o Dória, por exemplo, que fechou os estabelecimentos no meio de uma pandemia, com pessoas passando fome, ele acha que você não sabe o que é melhor para você. Eu, pai de família, se eu quisesse atravessar aquele lago de fogo para poder trabalhar e dar o sustento para minhas 3 filhas e minha esposa, era opção minha. Mas não. O que o Dória faz? O que um partido de esquerda faz? Usa a caneta. O que um sociopata costuma fazer. Fala o que é melhor para você. Agora, com relação ao Gustavo Lima e o Caiado, né? O professor do Gustavo Lima está sendo Marçal, né? Pelo que eu fiquei sabendo. E não sabe nada de política, né, professor? Corre atrás de like, atrás de views, então está tendo um ótimo professor, ele está sendo um ótimo aluno. Também não quero entrar no mérito dos princípios dele, valor, mas eu acho que, né, para você não entra no exército, já chega general. Vai aos poucos, entenda, estude, para saber como que funciona a política. O Caiado, acredito que ele está sendo um pouco, desculpa até o palavreado, governador, precoce ou oportunista, não sei se é muito severa essa palavra, porque o presidente Bolsonaro está inelegível. Eu tenho certeza que se ele não tivesse inelegível, ele nunca falaria que ele sairia candidato. Então ele está aproveitando dessa ocasião do presidente Bolsonaro estar inelegível, está torcendo para que não caia a inexigibilidade dele, para ele poder se lançar candidato. É óbvio, está contando com os likes e os seguidores do Gustavo Lima para isso acontecer. E o Alckmin, não sei, né? Eu vejo que muitas pessoas veem diferente, como ele se vê diferente como as pessoas veem. 24 anos de PSDB em São Paulo. O Rodrigo Garcia com toda a máquina na mão. O Tarcísio veio e tratorou. Então não sei de onde ele acha que vai conseguir se candidatar a Senado. Pelo amor de Deus, só se ele sair em outro estado. Ele está totalmente descolado com a realidade. Mas não é de hoje, né, Pavinato? Senador como é que é Pindamonhangá? Por um senador-vereador, né? Não sei o que ele passa na cabeça. Doutora Ana Paula,
Olha, vamos começar aqui. Eu gosto muito dessa reflexão que o professor traz sempre, da questão da política fraca e da política forte. Então, com relação a essa reflexão sobre o centrão, realmente, aqui no Brasil, a gente precisa entender um pouco melhor. O melhor dessas duas é a política forte. Exato. Vamos eleger a Graciane Barbosa. Mas se bem que será que ela vai continuar forte com o ovo, com o preço que está? Não, eu acho que ela nem está comendo ovo direito, porque ela não está lá. Diz que ela entrou no BBB para comer ovo. Ah, é? Que tá caro o ovo, Então, a questão do centro como um ponto de equilíbrio, né, assim, até semanticamente, como algo que, de repente, aproveita as partes boas daqueles que são extremos, né, eu acho que ela existe, ela é uma realidade, é o que seria o centro como uma política forte. Né? Então você traz aquelas ideias mais equilibradas e mesmo quando você não concorda, vamos conversar, vamos chegar num consenso. Então é aquela coisa do equilíbrio, né? Que é por isso que a palavra traz esse sentido assim de algo que é positivo, que é bom. Porém, o nosso centrão, ele está eivado do pragmatismo, de manter a sua própria pele. Então, é aquela coisa que o professor sempre traz da política fraca. São políticos que não estão ali exercendo uma política forte, mas sim uma política fraca. E eles são o centro, por quê? Porque eles cada hora, como disse aqui o Pavinato, cada hora vão para um lado, na medida do que for mais interessante para eles, e não para a nação. Para eles, e não para a população brasileira. É um João bobo no qual eles são só o João, porque bobo é o povo. Bobo é o povo, exatamente. Então, acho que realmente o centro ele tem essa conotação de equilíbrio, mas na nossa realidade política hoje, em virtude como as coisas estão organizadas, como o professor Marcelo Suando falou, o centrão, eu acho que ele nem representa o centro desse ponto de vista do equilíbrio. Ele é um grupo que a gente chama de centrão e que se pauta pelo pragmatismo. Por que ele agora está abandonando o Lula? Porque tem eleição em 2026 e eles querem se reeleger. E o presidente Lula está virando quase que um leproso, ninguém vai querer ficar perto. A popularidade dele só cai, só despenca, né? Então, os ratos estão começando a abandonar o barco. Agora, o que a direita pode fazer em relação a isso? É um desafio da direita isso. Foi a discussão que a gente teve aqui na questão da eleição do presidente da Câmara e do Senado esse ano. Nós discutimos isso muito aqui. Vamos pelos valores, pelos princípios, vamos pelo pragmatismo. Esse é um desafio que a direita vai ter que enfrentar. Porque como as coisas estão organizadas hoje no país, infelizmente, talvez a gente precise sim do centrão. Né? Então, é um desafio, não tem umas respostas, sabe? Até nos angustia isso, a gente vai precisar sentar e refletir sobre como a direita vai lidar com um centrão que está largando o barco, que está afundando, e que vai tender a vir para o nosso lado aí por causa da popularidade do Bolsonaro, etc. e tal. Com relação ao Caiado e ao Gustavo Lima, eu tenho um fenômeno que acontece no Brasil e que eu já venho falando há muito tempo, que é o seguinte: a esquerda, e a esquerda, leia-se todos os partidos aí que estiveram mais no protagonismo nas últimas décadas, né? Desde o PSDB até o PT, PSOL, PCdoB, todos. Eles não oxigenaram os partidos com novas lideranças. Ao longo dos anos, são todos, se você pegar todos, o do Ciro... Imagina, o PSDB tem o bonitinho lá do Rio Grande do Sul. Mas não tem relevância para ser um candidato à presidência da República. Então, quantas vezes o Alckmin foi candidato à presidência da República? Quantas vezes o Ciro foi candidato à presidência da República? No PT é só o Lula. Todos eles não oxigenaram. Então, eles estão agora com essa dificuldade. A gente estava discutindo aqui Flávio Dino para presidente, agora os aliados já estão torcendo para o Alckmin aceitar ser candidato ao Senado por São Paulo, não porque ele é um bom candidato, mas porque não tem outro. Os aliados não tem mais candidato. Ou menos. É o PT, porque o PT viu que ele está no mato sem cachorro. Não tem candidato, porque não tem candidato. Nós vamos ter 2 vagas para o Senado,
A direita está se estapeando para saber quem vai ser candidato ao Senado. Em Minas Gerais isso está acontecendo. Tem um monte de gente querendo ser candidato ao Senado. A dificuldade é conseguir ser o candidato que vai ser apoiado pelo grupo do Bolsonaro. A esquerda não. A esquerda não tem candidato. Então, aí, vamos ver se o Alckmin vai, porque... Mas é por isso que eu trouxe essa discussão, Ana Paula. É exatamente por isso que eu trouxe essa discussão. Porque como está todo mundo se estapeando para o Senado, se a direita fizer a besteira de abençoar um candidato a senador do Centrão, o que será que nós estamos fazendo com a gente? Concordo contigo. Pavinato, desculpa até interromper, mas eu tenho essa teoria, porque assim, a gente percebeu que o presidencialismo de coalizão, que o Ulisses Guimarães tanto fala, quem manda no Brasil, se for ver friamente para a nossa Constituição de 88, é o Senado. Quem pauta o impeachment de um ministro do STF? Senado. Quem começa o impeachment de um presidente da República é o Senado. Então, eu tenho essa teoria de 27, o Brasil vai mudar. Porque você pega, talvez, um descuido que teve em 2018, foi porque a gente colocou que foi o Major Olímpio, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas o Jair Bolsonaro só apoiou um senador no estado de São Paulo. Então, eu acredito agora, é 2/3 do Senado que pode mudar. Sim, exatamente. 2/3 do Senado. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.